Olá, muito boa tarde a todos. Estamos aqui na 23ª Convenção da ABA Nacional e é com grande prazer e satisfação que eu vou conversar com as minhas colegas queridas, que são advogadas associadas da ABA. Queridas, bom dia, como vocês estão? Bom dia. Bom dia, não, boa tarde, né? Na verdade, tarde. acabou de dar meio-dia, então, embora não tenhamos almoçado. Mas já virou boa tarde. Já virou boa tarde. Quais são as expectativas de vocês em relação ao dia de hoje, na nossa convenção? Tá maravilhosa, né? A convenção, né? Hoje teve o ministro, Verdade. né? E olha, eu vou falar, ainda à tarde tem diversos painéis que, olha, imperdível. E quem nunca veio numa convenção, gente? Vale a pena. Não, e olha, o ano que vem, Rio de Janeiro, né? E o assunto da convenção, eu acho que é um assunto que a gente vai ter que ficar debatendo durante ainda muito tempo. Com toda certeza. Que é a questão da advocacia e, na verdade, de toda a justiça brasileira com a inteligência artificial. E eu quero aproveitar a oportunidade de você estar aqui do meu lado com essa trajetória maravilhosa que você tem na advocacia, para você falar um pouquinho para a gente sobre a nova advocacia na era digital. A Lilian, ela é diretora de Relações Institucionais da ABA e é membro da Comissão Nacional de Direito do Trabalho e da Comissão Internacional de Direito do Trabalho. Lilian, fala um pouquinho para a gente da sua trajetória, para que as pessoas conheçam, né, a sua dinâmica de trabalho pessoal, e depois você fala para a gente um pouquinho da tua percepção sobre essa nova advocacia na era digital, que é o escopo, inclusive, da nossa convenção. Bom, eu tenho, esse ano, no final do ano, eu vou fazer 30 anos de carreira. Me formei muito cedo, me formo com 21 anos. Tenho a especialização de todo o meu escritório em direito empresarial, então eu só trabalho com pessoas jurídicas, né? Então tenho muitas vertentes, estou aí na área de direito do trabalho, mas tenho uma advocacia extremamente peculiar, né? Fabiane, talvez são poucos profissionais no Brasil que têm uma advocacia parecida com a minha, porque a minha advocacia ela é circular. Eu vou desde o anteprojeto que sai no Poder Executivo, trabalho nele lá, junto com os ministérios, dependendo da área que for, vamos para o Congresso Nacional, fazemos as defesas, as emendas desses projetos, e depois, se for suscitada a inconstitucionalidade desses projetos ou qualquer ação que não seja de direito concentrados nos tribunais, a gente faz a defesa também dessas leis, que são as leis que a gente trabalha. Então, eu tenho uma advocacia, como eu brinco, circular. E como a gente está aqui muito próximo da Praça dos Três Poderes, onde está sendo o nosso evento, então, quando eu estou lá na Praça dos Três Poderes e que eu olho, é a minha advocacia, porque está um lado o Supremo, o outro o Palácio do Planalto, sobre toda a esplanada dos ministérios, e na frente o Congresso Nacional. Então, eu trabalho essas três vertentes muito, desenvolvendo todo na área empresarial, porque a gente tem que lembrar, eu sei que a gente tem algumas preconcepções na nossa cabeça, né, de que não tem que ter lucro, de que a vida... mas o país não funciona sem investimento, não funciona sem lucratividade. A gente precisa ter empresas com muita lucratividade para gerar muito emprego e gerar muito imposto. Circulação de receita, crescimento do país. Exatamente. Então, a gente trabalha para isso. A gente trabalha para que o Brasil tenha um bom ambiente de negócios, né, para que com isso a gente tenha uma boa estrutura para a empresa e para o trabalhador, que seja justa, né, e nós trabalhamos para que a gente crie os mecanismos, reforma tributária, mecanismos que a gente consiga ter um sistema tributário mais justo no país e mais fácil, mais inteligível, porque na verdade tem uma frase que o nosso presidente do STF gosta de usar de manicômio, mas realmente se a gente tem algum tipo de manicômio é dentro do sistema tributário brasileiro. Que a gente tem esperança que a partir do próximo ano, quando vem a implantação até 2030 da reforma tributária, a gente tenha... Trabalhei muito na reforma tributária e agora estou trabalhando na regulamentação. É interessante você falar dessa questão do teu movimento circular na advocacia e desde o momento que você acompanha toda essa trajetória e defende, inclusive, os pontos de vista, que eu sei que tua mãe tem uma jornada também aí bem interessante na advocacia. Eu queria que você falasse, na tua percepção, como é que a inteligência artificial tem contribuído nesse sentido com vocês? Olha, vou te falar uma coisa. Para mim, eu sempre sou uma apaixonada por tecnologia. Então, eu vou te falar, na faculdade, quando todo mundo entregava ainda os trabalhos ainda manual, eu não vou esquecer nunca. Eu tinha um trabalho que eu tinha que entregar, naquela época era o ministro Carlos Veloso, que me dava aula de Direito Civil, e eu entreguei um trabalho para ele feito no computador. Ainda era aquela tela verde, a impressora matricial, né? E ele falou assim, nossa, é o primeiro trabalho que eu recebo em computador. Eu falei, pois todos os meus trabalhos na universidade, era o primeiro semestre da universidade,
E aí todos os meus trabalhos vão vir assim. Então, eu sou apaixonada por tecnologia. E quando veio, na verdade, a gente tem 2 tipos de inteligência artificial. Inteligência artificial já tem trabalhado com a gente há quase 20 anos. Todo mundo que trabalhou com internet, vocês vão lembrar. Tô pensando na passagem aérea. Daqui a pouco você ligava o celular, sei lá, a televisão, começava a te passar um monte de coisa. Aquilo ali já era inteligência artificial. Algoritmo, exatamente. Que são os algoritmos. Só que ela não era generativa. Generativa, ela começa há mais ou menos uns 3 anos e meio atrás, e que é lançado o primeiro ChatGPT. Aqui eu posso fazer propaganda, porque foi o primeiro que saiu mesmo. Então, quando ele é lançado no mês de novembro, eu já entro no ChatGPT. E começo naquele momento, a pessoa que trabalhava com direito digital, que vinha da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, que eu também trabalhei muito nela no Congresso Nacional, e muito preocupada de que ela não passasse sem ter a visão humana final. Que esse é um problema. O algoritmo, ele erra. Lembra que ele trabalha. E claro, cada vez que a gente trabalha mais com esse algoritmo vai ficando melhor. Exato. Mas ele tem que ir melhorando. Sim. Então precisa ter a última visão humana. E foi muito legal porque a gente conseguiu manter, o Senado queria tirar a visão humana, deixar toda eletrônica, a gente brigou, conseguiu manter. Depois foi na época do Michel Temer, ele sancionou e depois veio com um decreto dizendo que tinha visão humana e era necessário. Então a visão humana ela é necessária. E aí eu já começo a fazer a pós-graduação com um dos maiores especialistas do Brasil, que vinha dessa época da LGPD, mas ele já engloba o direito digital. E eu estou agora já apresentando a tese final, já estou terminando essa pós-graduação, apesar de já ter mestrado e pós-graduação em direito empresarial, trabalhista. Mas a gente não para, a gente não para. A gente não para. E eu, como eu falei para você, que sou dinâmica nessa área, então para mim, eu olho a inteligência artificial, até eu estava brincando, quando eu desci, eles estavam falando de justiça 4.0 lá em cima. Eu falei, não é 4.0, a gente já está na 5.0. ChatGPT já é 5. Nós não estamos mais na 4, nós estamos na 5. Mas eu quero, Fabiano, falar para você que eu acho assim, ela é um instrumento, ela não é o fim, mas ela é um instrumento maravilhoso. Olha, ela melhora o seu atendimento para o seu cliente, ela melhora a sua perspicácia em relação às coisas, inclusive até para ver os próprios erros dela. Com certeza. E lembre-se que a maioria das vezes que ela erra é porque você colocou o comando errado, que é o tal do prompt. Se você não fizer o prompt certo, com as travas certas, ela vai sair errada. Mas é interessante como ela se aperfeiçoou. Eu agora tenho o Adapta. O Adapta são 6 inteligências artificiais dentro do próprio sistema. É magnífico, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, também sou uma adepta à tecnologia. É interessante como ela é dinâmica. E eu converso com ela. Acreditem, eu converso com ela e digo, não, eu quero que você aperfeiçoe esse texto que eu criei, que você corrija, que você verifique. E é exatamente isso que você falou. Quando a gente traz esse nosso toque de humanidade, ela começa a se adaptar à nossa realidade e vai se aperfeiçoando e melhorando. Eu quero aproveitar um gancho dessa tua fala para conversar com a Angélica Angulo, que é presidente da Comissão Nacional de Direito Bancário, e a doutora Andrea Targa, que é da Comissão Estadual de Família e Sucessões. É presidente da Comissão Estadual de Família e Sucessões. Eu queria que vocês falassem um pouco também dessa questão da inteligência artificial na questão do superendividamento. Como é que isso ajuda vocês no dia a dia, no escritório, nessa dinâmica? Da mesma forma como a Lilian trouxe, a percepção dela da evolução, desde a época lá dos bancos da faculdade, que ela trouxe esse trabalho impresso, né, da impressora matricial, eu lembro dessa impressora, Lilian, e o computador lá, o 486 com a tela verde. Como é que esse processo evolutivo, que é o que a gente está vivendo aqui na nossa convenção, nesses últimos 2 dias, ontem e hoje, melhorou em questão de vocês terem uma percepção melhor e uma metodologia de trabalho mais dinâmica? Eu sou apaixonada, né, por inteligência artificial também, e eu sempre falo, porque eu sou 1001 utilidades, né, eu faço de um tudo, né, a doutora Líria ainda falou assim, a Angélica não para, e por incrível que pareça, eu gosto de escrever, porque eu acho que a informação, publicação de artigos, vai até a sociedade, vai para aquele que às vezes não tem conhecimento. E nas madrugadas eu utilizo muito a inteligência artificial em benefício para a escrita, né, para artigos, para publicações, inclusive voltado à educação financeira, superendividamento, informações valiosas para o consumidor, para toda a sociedade. E na madrugada eu vou comandando a inteligência artificial no meu artigo e faço a leitura e peço a correção e faço já as pesquisas de artigos, tudo.
de manhãzinha já está na imprensa. Então, para mim, é uma maravilha. Sem falar os cálculos, né, que você pede para planilhar, às vezes uma ação revisional, uma ação revisional de contrato, tudo. Hoje, graças a Deus, né, que eu falo a aba, abre portas, né? Hoje, todos nós, advogados que estamos aqui hoje, nessa entrevista, nós somos palestrantes, né? E, por incrível que pareça, tem a inteligência artificial que faz os painéis, né? Antigamente, você tinha que pagar uma pessoa para fazer, você, às vezes, não sabe utilizar o Canva, mas tem hoje aplicativos que conseguem montar teu painel de slide, de apresentação. Gente, que maravilha! Tudo. Você alimenta com o conteúdo que você deseja praticar, ele vai lá e estrutura. A economia de tempo, gente, de design. Às vezes você não sabe a figura, você fala inteligência artificial, já sai todo o teu painel pronto, com todas aquelas design da inteligência artificial, facilita muito o tempo. Uma economia de tempo e praticidade que não tem preço. Você lembra que a gente, como advogado, acho que a gente não pode esquecer isso. A gente cobra pelo tempo. Com certeza. Exato. Você entendeu? Então, se eu cobro por um tempo e eu mesmo consigo reduzir aquele tempo internamente para mim, eu vou estar recebendo a margem de lucro é maior. Então, a margem de lucro é melhor. Então, assim, ela é fantástica, como a Angélica falou, faz tudo. Exato. E a gente que é palestrante, que dá palestra toda semana, a inteligência artificial foi a mão. Gente, olha, colocar para alguém do escritório fazer aquele negócio do Canvas, cola de lá, cola de cá, não, ela já manda tudo. Você só olha assim e fala assim, não, essa daqui eu não gostei, gera outra imagem, gera outra para cá. Não, e por incrível que pareça, às vezes você tem os amigos, né, que sempre tá perguntando alguma coisa, sabe, se é advogado. Sim. Angélica, você sabe disso, é uma área que eu não atuo, mas peraí, eu coloco na inteligência artificial, já mando todas as instruções para ele, ó, tá aqui. Se fizer, já tá falando que não pode. Então, porque às vezes a pessoa tem medo de dar um passo, sem uma instrução de um advogado, tá cometendo um crime, né? Então, eu já taco na inteligência artificial e falo mais profundamente, vai atrás de um advogado, mas já tá falando aqui as explicações. Então, assim, maravilhosa. Eu quero aproveitar o gancho da tua fala para perguntar até a Andréia. Nós estávamos conversando antes aqui sobre essa questão do superendividamento e a gente trouxe um paralelo, uma dinâmica assim alarmante, que para mim foi considerada alarmante depois que eu fiz um trabalho com a Polícia Militar do Distrito Federal sobre saúde mental. Sim. E aí nós fizemos um evento no YouTube da ABA, eu trouxe o psiquiatra que é responsável por essa dinâmica e fui descobrir um trabalho fantástico que eles realizam com a Polícia Militar do Distrito Federal. E também descobri, desafortunadamente, que o maior índice de suicídios do país é na Polícia Militar do Distrito Federal. Esses são dados alarmantes, eu não vou trazer dados estatísticos aqui, até por uma questão de segurança da própria polícia, eles não gostam de revelar. Eu queria te perguntar, nessa outra vertente, quanto você acha que essa evolução tecnológica trouxe de negatividade nesse âmbito do superendividamento, por exemplo? Eu quero primeiramente, dar boa tarde a todos que estiverem nos assistindo nesse podcast, você que está assistindo de manhã, de tarde, à noite, não sei o horário, mas sobre a sua pergunta, Fabiana, o que acontece nisso tudo? O superendividamento, ele veio para o Brasil, como sempre, como muitas outras leis, copiada de um país de fora. Então, o Brasil ele sempre tenta se adequar a uma lei, mas nunca ela é válida ou eficaz, como infelizmente acontece num país europeu ou lá fora nos Estados Unidos. E o que acontece quando essa lei do superendividamento ela vem para o Brasil? Lá, eu não vou lembrar agora exatamente qual foi o país, não sei se é a Alemanha, que a gente copia. Também, como mas sempre. A lei do superendividamento é a Alemanha. É a Alemanha mesmo. Então, quando o Brasil ele traz, essa lei para cá, lá na Alemanha é a dívida, eles têm o perdão da dívida total. Quando é superendividamento, quando a gente está falando do superendividamento. Só que o Brasil não é bem isso que acontece. Tanto que a gente vem o decreto, presidencial, diminuindo, alegando que o mínimo existencial era um limite de até R$300. Com o novo governo, 600. Esse mínimo existencial é R$600. E aí, a dificuldade de nós, profissionais especialistas atuantes no direito bancário, é que quando a gente distribui a ação de repactuação de dívidas, a gente demonstra que o mínimo existencial daquela pessoa, independentemente, porque a lei, ela não fala de mínimo existencial, foi uma brecha que teve,
aonde precisou do decreto. Só que os magistrados, infelizmente, eles não têm essa interpretação quando chega e eles querem o quê? Eles querem aplicar. Se você tem R$ 600 disponível na sua conta, você não faz jus à lei do superendividamento. Então, assim, a dificuldade de nós advogados avançarmos. Entendeu? É muito difícil. E quando você fala na questão de suicídios, né, que é um dado alarmante aqui no Distrito Federal, e não é tão divulgado até por conta, né, de questões sensíveis, então realmente Segurança a imprensa pública, é a questão de segurança não vai pública. divulgar. Eu, como sou do estado do Rio de Janeiro e atuo muito com policiais militares, servidores públicos nessa questão, o que eu vejo é essa dificuldade da gente avançar com essa lei lá no estado do Rio, entendeu? Dos juízes aplicarem a lei como ela deve ser. Então, o que a gente faz? Já tem uma DPF tramitando, entendeu? Discutindo essa questão do mínimo existencial, porque não tem como eu fazer um comparativo do que é R$ 600 para você e R$ 600 para uma pessoa que ganha R$ 2.000. Ademais, o mínimo existencial, talvez, dos parâmetros econômicos do Rio de Janeiro é muito diferente do mínimo existencial de Brasília, por exemplo. Não, onde gente, o custo como é de que vida vai colocar um é mínimo elevadíssimo. existencial? Se a gente for- Olha só, é só a gente pegar que nosso país é um continente com diferenças gigantescas. Exatamente. Como é que nós vamos pôr um parâmetro para todo o país igual? Não tem como. E É não um tem desequilíbrio, como total desequilíbrio. Eu falar que você ganha 15 e eu, Andréia, ganho 3 e comparar o que é R$ 600 para você e para mim. Exatamente. Não vai muito longe. Um exemplo, Cuiabá é necessário um ar-condicionado. Né? Lá não é luxo. Indispensável. Indispensável. Não, E a a pessoa energia lá é caríssima. O mínimo existencial para você aqui tem que ser avaliado de uma forma e lá de Cuiabá. Porque R$ 600 ela só conta do Exatamente. A gente Entendeu? entra É um em dignidades humanas, entendeu? Então, assim, é muito difícil, mas aí é a luta de nós, advogados, especialistas, atuantes, né, militantes no direito bancário, para tentar fazer com que isso chegue aí ao STJ realmente, STF, e eles, de repente, mudem E o que é mais importante esse falar, entendimento. em relação ao superendividamento, alguns estados estão muito avançados na lei do superendividamento. Tem núcleo de superendividado. Mato Grosso mesmo não tem ainda uma No Rio eficácia do núcleo do Lá superendividado. no Rio tem. A lei não está sendo cumprida, os juízes têm dificuldade em apreciar uma ação de superendividamento, porque ela é bem complexa, Com certeza. sabe? Ela tem que Repactuação ser de a dívidas. repactuação é bem... E outra, não tem profissionais gabaritados, porque o que eu vejo é políticas públicas voltadas ao assunto que falta. É isso que eu E tenho aí a visto. gente volta no início da inteligência artificial, né? Isso. Como que ela está avançando nesse sentido. Basta a gente ver que são contas digitais, empréstimos digitais. Exato. Isso, e eu O acho dinheiro que esse é o Drex grau de aqui. negatividade que a gente queria Exato. trazer. Porque Isso. essa facilidade acaba possibilitando que cada vez mais... Aumentando. E é Não uma tem o questão crédito emocional. responsável. Aumentando. É o Self 2, eu sou Master Coach. Então, Aumentando. o Self 2, ele faz com que a gente consuma, que a gente compre, porque a gente quer se sentir satisfeito Um exemplo, com o a gasto. inteligência artificial, como que funciona? Liberou um crédito pessoal na tua conta, você recebe um WhatsApp. Isso. Você já tem um crédito. Imediatamente. A pessoa onde ela tá, ela já vai atrás da internet, já vai tentar fazer um Exatamente. empréstimo. Crédito É assim que responsável funciona. não existe. Não, e eu vou Funciona. falar uma coisa para vocês. Assédio das Se instituições. vocês ainda não apreciaram por esse lado, não é minha área, mas eu entendo bem, porque, na verdade, você lembra que quando eles vão se endividando, quem paga os endividamentos é em cima dos salários que eles ganham das empresas. Vocês lembram sim. disso? Quando o governo solta, agora, a coisa de 3 meses, o consignado pelo FGTS, Nossa. aí, Família. não, deixa eu falar uma coisa para você. O superendividamento não se aplica. Por que não se aplica? Porque ele não vai mexer no que você ganha agora. Ele está pegando o valor do que você já tem acumulado. Isso aí. Ou Então seja- não entra. A pessoa dobrou a aposta. Essa que é a verdade. O que você tinha de limite dobrou com a história do FGTS. Exato. E eu vou falar para vocês. Na segunda semana, já tinham quase 2 bilhões de valores Nossa. feitos Sim, em consignação no Brasil por FGTS. E as pessoas não têm a educação de saber o que está acontecendo e o que isso vai refletir daqui a alguns anos
quando ele precisar realmente desse Do FGTS. benefício, entendeu, E do essa governo. repercussão é muito negativa. Eu conversei com a doutora Lilian Cavalheiro, doutora Renata, doutora Andréia Targa e doutora Angélica Ângulo. Foi um prazer estar com Prazer vocês é aqui no todo dia de meu. hoje. É uma dinâmica Parabéns tão gostosa pelo estar aqui programa. conversando, que se a gente deixar, a gente vai até o final do Exatamente. dia. É um assunto... Porque é um assunto que vai puxando o outro, vai Vai. puxando o outro das nossas experiências. É maravilhoso estar com vocês aqui. Parabéns. Eu agradeço imensamente a disponibilidade de vocês. Eu sou Fabiane Andrade, coordenadora do ABACast, presidente da Comissão Nacional de Direito Militar. Vejo vocês em breve. Até lá. É isso aí.